Amém. Obrigada, Nália. Agradecendo então a Jesus a oportunidade, ao Cantinho de Jesus que nos acolhe, nos recebe, e ao irmão Moacir, que reuniu a todos nós nas tardes de sábado do Cantinho de Jesus para estudar. E como diz a Anália, algumas vezes comigo, para nos fazer essa terapia em grupo. Então, estamos aqui em tratamento através dos estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos, para ir nos melhorando aos poucos, né? Aos poucos, no ritmo que a gente consegue fazer, mas com determinação. Hoje nós vamos continuar na questão 466. Mas para a gente introduzir a 466, vamos só relembrar a questão anterior para a gente entender do que está falando. Porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, é um estudo sistemático, né? Sem fim, a gente termina a última questão, volta para a primeira. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos, né? E sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse é o assunto que a gente está falando, dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão anterior que foi tratada, foi a questão 465, que diz assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí a resposta é: para que sofrais como eles sofrem. Então, notamos que a pergunta anterior era para entender por que espíritos inferiores continuam a nos induzir, a nos instigar a fazer o mal. Aí, para viver como eles vivem. Eles vivem em um sofrimento, e vamos entender sofrimento diferente de felicidade, diferente de harmonia, diferente de conformidade com a lei de amor. Então, eles vivem desajustados com a lei de amor. E são espíritos imperfeitos porque não atingiram a perfeição. Na questão 655, eles falam, e isso lhes diminui o sofrimento? Eles falam, não, o fato de continuar com fazer eles viverem, né, para a gente viver da mesma situação que eles, ou para a gente fazer as pessoas viverem na mesma situação que a gente vive como espírito inferior, não nos diminui nosso sofrimento. Mas a gente faz isso porque se a gente vive assim, por que todo mundo não pode viver? Por que alguém vai viver diferente da gente, gozando de felicidade, de alegria, de paz, de equilíbrio? Então, acaba tendo essas influências simplesmente para poder continuar a viver do mesmo jeito, aquele estado quo, do jeito que a gente está. Por isso, a pergunta 466, que é onde a gente vai entrar no assunto hoje e estudar com muita profundidade, que é tendo essa coragem, gente, de entender essa questão como algo novo em nossas vidas, e algo novo porque baterá no nosso coração com um propósito de nos tirar dessa posição que estamos e nos avançar rumo ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso encontro com o Mestre Jesus. Então, vamos começar esse estudo como terapia de fato, como algo que vai nos tirar do agora. Não como, essa questão eu já sei, eu já falo de cor essa questão. E se não for servir para nos tirar do lugar, de que adianta então? Então, vamos estudar com essa motivação de falar, olha, hoje eu vou fazer desse alimento, desse instrumento, desse conhecimento que o Livro dos Espíritos está me trazendo, como uma sabedoria de vida. E só tornará sabedoria se eu praticar. Então, nosso desafio dessa tarde é tornar prático o que vamos aprender a partir de agora. Olha a pergunta 466, que Kardec faz à espiritualidade, amiga. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha só. Se na questão anterior estava falando que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, isso é um fato, isso não é uma suposição, e os espíritos confirmam esse fato, porque fala que é para que a gente continue vivendo como eles vivem. Só que eles escreveram para que sofrais como eles sofram. Então, para que vivem como eles vivem. E aí a gente sempre tem a entender, quando fala os espíritos inferiores, a gente tende a entender que são pessoas diferentes da gente. São espíritos que não somos nós.
somos espíritos inferiores? Posso fazer essa pergunta para mim? Eu sou um espírito inferior? Cada um faça a pergunta dentro do seu coração. Porque é muito interessante essa pergunta de Kardec para a gente poder entendê-la toda. Eu vou ler toda a resposta e nós vamos fazer um conta-gota de cada ensinamento dessa questão. Olha o que a espiritualidade nos revela sobre isso. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A missão, a missão dos espíritos superiores, consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraias desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás que tornar-te uma nuvem de espíritos a te alimentar no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. Aí Kardec explica esse comentário dizendo assim: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Vamos esmiuçar essa questão porque tem sabedoria aqui, gente, para a gente mudar de vida. Para a gente agora falar assim, eu não quero mais só frequentar centro espírita. Eu quero me curar. Eu quero tornar-me diferente. E aqui, com esse ensinamento, a gente pode dar o nosso passo para a gente sair desse estado de viver do jeito que a gente vive. Então, se alguém aqui que está nos ouvindo quer mudar de vida, quer viver diferente do que está vivendo para melhor, aqui nessa resposta tem tudo. Vamos entendê-la em parte por parte como uma conta-gotas de medicação importantíssima para a gente triunfar na felicidade que Jesus nos confere. Diz assim, olha, então vamos pensar, nessa questão nós temos dois ensinamentos profundos que nos conduzirão a uma libertação do mal que ainda reside em nós. Vamos pensar, queremos nos libertar de nós mesmos? Estão prontos para tomarmos decisão madura de que tem 100% de responsabilidade sobre os nossos passos que demos, que damos e que daremos de agora em diante? Temos essa consciência? Queremos fazer isso? Então, vejamos o que as revelações que esses imortais trouxe para a gente nessa questão do Livro dos Espíritos. Vejamos, há espíritos inferiores. Espíritos são seres inteligentes na natureza, são inteligências em desenvolvimento, é o que nós já estudamos lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Portanto, se somos inteligência, se possuímos uma inteligência que é um atributo do espírito e estamos em desenvolvimento, também somos espíritos, porém encarnados. Nessa questão está tratando dos espíritos desencarnados que influenciam em nossas vidas. Mas não podemos olvidar de que nós também influenciamos um nas vidas do outro, dos encarnados também. Esses têm como características, esses espíritos imperfeitos, quem são esses, né? Tem como característica a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso. Quem faz essa afirmativa para nós é uma outra questão também já estudada aqui, que é a questão 97 do Livro dos Espíritos. Então, olha, espíritos imperfeitos
são esses espíritos desencarnados, mas também tem encarnado também, que tem como característica a ignorância. Você lembra que eu perguntei para vocês, será que nós somos espíritos imperfeitos? E aí eu posso dizer, não de vocês, mas agora eu vou dizer de mim. E que cada um faça essa reflexão na sua consciência. Há em mim várias situações que eu ignoro sobre a lei divina, sobre a lei de amor. O que é ignorar? Não pratico. Eu sei, eu já ouvi falar, eu li na Bíblia, eu conheço o Evangelho de Jesus, olha, eu sou espírita há 40 anos, há 50 anos, eu já li o livro dos Espíritos 3, 4, 5 vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médios. Não. Eu vivo. É um hábito viver tais ensinamentos. Não. Então, há em mim uma ignorância. Eu ignoro esse conhecimento, portanto, eu não pratico, ele não torna a minha sabedoria. Ele não torna uma sabedoria em mim, ele não torna uma existência em mim. Então, eu posso falar por mim, eu tenho muitos conhecimentos da lei divina que eu ainda ignoro, infelizmente. E o pouquinho que eu quero agora conhecer dessa questão, eu quero vivenciar. E aqui vai dar uma metodologia para a gente fazer isso. Então, vejamos. Como mal, tudo o que está fora das leis divinas. O que é mal? O que está fora das leis divinas. O que não faz as leis divinas atribuir uma harmonia normal, né? Como uma engrenagem, tudo ocorrendo bacaninha. Então, quando eu gosto da punição, que é diferente de correção, eu estou ignorando a lei de amor, que quer corrigir, fazer todo mundo ficar bem, e estou gostando da punição. Eu quero que todo mundo leve ferro, eu quero que seja punido, eu quero que seja castigado, eu quero que, tá vendo? Colhe a consequência do seu ato. Consequência de amor do nosso ato é o aprendizado. Então, por exemplo, sabemos que Nelson Mandela foi torturado enquanto estava na prisão. E quando já estava como presidente da América do Sul, convidou para almoçar com ele um dos carcereiros que participavam de suas torturas, quando lá estavam. Então, Mandela buscou corrigir e não punir ao convidá-lo para assentar ao lado dele. Imaginemos que Mandela estava convivendo com espíritos que ainda não atingiram um grau de perfeição na hora que ele estava lá na cadeia. Portanto, um grau de imperfeição maior que o dele para ser aprovado. Para que ele seja provado, para que prove, por exemplo, a conduta, o equilíbrio, a paz, a certeza de que ele passaria por aquilo tudo, mas que ele continuaria a promover a união da África do Sul entre os negros e os brancos. Enviamos hoje no grupo do Cantinho 2 vídeos que retratam sobre essa situação de Mandela. E quem pôde assistir pôde ver que Mandela, ao fazer isso, conta-se, né, que o carcereiro até tremia de medo. Porque Mandela, imagina ele com toda a pompa de um presidente, convidar aquele que estava na ignorância ao agredi-lo, buscando uma punição por acreditar que Mandela estava errado com seus pensamentos de união. E ali, preso à punição, Mandela vem com um ensinamento. Olha que hábito bonito. Então, quando eu vejo um noticiário de TV, quando vejo um fato na internet de algo que eu acredito que esteja errado e penso em punição para que seja corrigido, para que sirva de exemplo, para que não faça esse mal mais, eu estou vinculado, eu estou ignorando, na verdade, a lei de amor, eu estou ignorando as leis divinas, eu estou ignorando o evangelho. Eu estou com aquele mesmo pensamento de anos atrás, mais de 2000 anos atrás, quando assim pensavam os homens ao punir o Cristo. Por quê? Aqueles pensamentos
pensamentos de Jesus eram diferentes do que eles achavam certo ou errado, e aí resolveram punir. Eles não queriam ensinar Jesus, né? Eles queriam punir. Então, a gente consegue analisar as nossas circunstâncias para ter isso em mente e identificar o que eu, na minha postura, dos meus pensamentos, do meu comportamento, estou ignorando a lei de amor. Portanto, mesmo estando encarnada, eu sou um espírito imperfeito. Ah, então beleza, eu sou um espírito imperfeito, vou continuar sendo imperfeita, eu vou continuar em sintonia com a lei com a questão, a necessidade de punição, prazer em ver alguém ser punido, porque tem que levar ferro mesmo, ser vingativo, tomar lá da cá, já que fez, tá tudo bem, porque eu sou imperfeito. Não é bem assim, porque estamos fadados ao progresso. Vamos progredir. Querendo ou não, progrediremos. Melhor será se usamos o atributo do espírito, que é a inteligência, e façamos dela instrumento do nosso próprio progresso. Olha que maravilha! Tal qual Mandela fez da sua inteligência instrumento do seu próprio progresso, ao não agir com vingança, mas com correção, porque a missão que Mandela atribuiu para si era a construção de uma nação íntegra, unida, que era a África do Sul. Ele pegou isso como missão. Ele ia unir os negros e os brancos. Então, ele estava condicionado a uma missão que está em conformidade com a lei de amor, porque o amor inclui a todos. E se eu estou com algum pensamento exclusivista que exclui alguém, eu estou ignorando a lei de amor. Olha como é muito sutil. E a gente, cabe a nós utilizarmos desse atributo que temos, que é a inteligência, para identificar em nós, primeiro, aonde está aquilo que a gente ignora, a lei de amor. Porque é a ignorância que temos, para trazer luz a ela, luz com o Evangelho de Jesus, luz com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos liberta da ignorância que ainda prende em nós. Mas ainda há uma outra situação dos espíritos imperfeitos, que são as paixões más, né? Que eles retardam o progresso. Vamos colocar paixão, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente acha bom, que a gente ainda está naquele estado assim, bem tranquilinho. Então, vamos lá. Nós estávamos nos questionando se a gente é espírito imperfeito. Bom, pelo menos eu estou me questionando se eu sou um espírito imperfeito. Então, primeiro, eu identifiquei em mim pontos ignorantes, que é onde eu ignoro a lei de amor. Agora, eu vou identificar onde estão as minhas paixões más. Aquela coisa que eu gosto, mas que ainda é mal. Mal é tudo aquilo que impede de me progredir, que me impede de avançar. Então, isso é mal. Chegamos que, se eu ficar com muita preguiça, desanimada de fazer, de estudar, porque estudar é uma coisa que é importante para mim, digamos que eu esteja fazendo um curso, ensino médio, faculdade, um curso preparatório, e eu preciso me preparar. Mas aí eu fico com uma preguiça danada, não quero estudar, porque eu não quero, eu gosto de ficar à toa. Ficar à toa, ficar parada, impede me progredir, impede. Então, é uma paixão má. Ai, gostar de rir quando alguém leva ferro, quando alguém cai, a gente acha graça, porque haha, a pessoa levou ferro. Mas é porque eu sou engraçado, olha, é muito engraçado, é gostoso, não é? É uma paixão má, porque alguém está sendo prejudicado para que eu possa me divertir. Será que nós já vivemos isso no passado? Recordemos os circos na época do Cristo. Então, vamos nos identificarmos se somos ou não espíritos imperfeitos. Se somos espíritos imperfeitos, por exemplo, eu aqui mostrei para vocês que eu tenho algumas paixões, mas como hábitos que me impedem de progredir. Um progresso intelectual, um progresso de inteligência e um progresso moral. Esses dois hábitos me classificam, me identificam como um espírito imperfeito, porque eu ainda ignoro muitas coisas da lei divina que deveria estar praticando e ainda não decidi.
E como é que eu decido? Eu me planejo, eu faço um planejamento estratégico, com metodologia, com execução para colocar em prática, para libertar-me de mim mesmo. Por quê? Por gostar do mal. Esse gostar do mal vai fazer toda hora eu praticá-lo. Então eu gosto de um cigarrinho, eu vou lá e acendo o cigarrinho, porque me deixa tão mais calmo. Né? Eu gosto de uma bebidinha alcoólica, do excesso de uma gordura, de doce sendo diabético, precisando fazer um tratamento, mas eu vou lá e burlo e como mais um docinho, de falar do outro, de criticar os defeitos alheio. Por que a gente está fazendo? Não está fazendo nada, né? Vão ficar duas pessoas conversando, daqui a pouquinho nós estamos falando mal de alguém. Tudo isso se tornou um hábito do qual não estou disposta a mudar e convivo com gente que não tem esses hábitos, mas servindo-lhes de prova para eles. E aqueles que têm esse hábito que eu convivo, a gente fica alimentando esse mau hábito um do outro. Isso tanto faz se estamos encarnados ou desencarnados, porque nossos hábitos atraem essas pessoas. E quando encontramos aqueles que não têm esse hábito, somos nós a tentá-los para ver se eles voltam a viver como nós, porque a gente ainda costuma dizer, né? Não sou Jesus mesmo, vou evoluir aos poucos. E vou empurrando com a barriga o meu processo de desenvolvimento moral e intelectual. E isso é sério. E isso a gente já dá conta de fazer. Né? Isso a gente dá conta de fazer. E por quê? Né? Eu fico lá servindo de prova para eles, testando a fidelidade desses espíritos, dessas pessoas que têm um bom comportamento. E faço isso, diz a resposta, que eu faço isso por inveja, a questão anterior falou. Porque se eu posso fazer fofoca, se eu posso reclamar da vida, encontrar um ruim em tudo, por que o outro não pode gostar disso também? É desaforo. Ninguém é santo por aqui. Isso só Jesus faz. Isso são desculpas horrorosas que damos tentando burlar nossa consciência onde está a lei divina para continuar com o hábito ruim. Assim também pensam os espíritos que estão desencarnados e estão andando conosco. E quanto mais o meu irmão vence as minhas investidas em tirá-lo do caminho do bem, mais ele progride. Veja o que os espíritos nos revelam nessa questão. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. Gente, nossa missão, enquanto espírito, é progredir na ciência do infinito. Toda vez que a gente identifica em nós um hábito que nos impede de progredir, é uma paixão má. Essa é uma sabedoria que a espiritualidade amiga está nos trazendo, que se a gente praticar, vai virar sabedoria mesmo. Isso é um ensinamento, que se a gente praticar, vai virar sabedoria. E vamos nos libertar dessas paixões. Mas precisamos ser honestos conosco, porque estamos vivendo em um tempo onde virou uma coisa, tudo que virou comum, virou normal. E não é. Uma coisa é o que é comum, outra coisa é o que é normal. É comum falar mal da vida alheia. Não é normal, porque a normalidade da vida é o progresso. E progredir, a gente até pode passar pela ignorância, mas busca a luz constantemente. Então, a normalidade é buscar a luz. O comum é permanecer nas trevas que a gente vê por aqui, até um certo ponto, quando a vida nos convida a progredir. Agora, tem uma coisa boa. Caso eu decida mudar de conduta e deixar de servir de prova para meu irmão e assumir de verdade a minha missão de progredir na ciência do infinito, devo criar condições para isso. Então, eu devo criar condições para me sair dessa ignorância. Com o quê? Com o atributo que eu tenho. Qual que é o atributo que o espírito tem? A inteligência. Então, como a gente faz isso?
Vejamos como os espíritos inferiores nos induzem ao mal. Olha só, o que está falando na resposta. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraias, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Só quando quiseres o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse penhor. Aí a gente quer arrumar um jeito de fugir, né, Tatiana? Eu não quero matar ninguém. Então, não tem espírito nenhum me ajudando a matar ninguém. A gente tem muitas maneiras de matar. A gente mata a esperança, mata sonho. Mas independente do que a gente não mata, pensemos sinceramente naqueles hábitos pequenos de censura que muitas vezes fazemos e que alimentam tanto de coisa ruim. Imaginem quando eu estou falando dos defeitos alheios e morrendo de rir, me deliciando, achando graça. Quantos comigo estão rindo e debochando também? Quando eu estou bebendo uma cachaçinha, uma cervejinha, fumando um cigarrinho, sem conscientizar de que já estou preso ao vício, quantos comigo estão se alimentando desse mau hábito? Então, se eu tenho uma influência forte para o mal, estou preso? Não posso sair desse comportamento? Posso e devo. E digo mais, sairei. Ou pelo amor, inteligência em exercício, ou pelo convite da dor e do sofrimento, que é uma ignorância, né? Que é a ignorância, quando eu estou ignorando demais a lei divina, a falta de uso da inteligência, que é o atributo do espírito, a vida arruma um jeito de me progredir, de me provocar a tal ponto que eu falo, que dor é essa? Que sofrimento é esse? Eu preciso sair disso. E aí eu busco essa necessidade de mudar meu comportamento. Mas diante de tal ensinamento hoje dessa questão, será que precisamos chegar a esse convite do ambiente, da dor, da providência divina, do amor do Pai, a nos convidar a mudar de direção para progredir no solavanco? Será que não podemos nós utilizar desse atributo e identificar em nós o que nos sintonizamos com espíritos inferiores como nós a continuarmos do jeito que nós estamos? Vejamos. Preguiça de usar o meu atributo. Qual que é o atributo? Inteligência. Está lá no Livro dos Espíritos, numa questão anterior, que é o 23 e o 24, que a inteligência é um atributo do espírito. Querer que alguém faça por mim, se esforce por mim, que venha fazer por mim o que só eu posso fazer. Porque a gente fica dando desculpa para a gente mudar. Aí a gente quer falar o seguinte, olha, eu não quero fazer mais isso. Então alguém vem cá, Jesus me tira daqui, Bezerra de Menezes me tira daqui. Olha, doutora Mantino, me tira dessa situação. Nossa, irmão Joaquim, me ajuda a poder me livrar disso aqui. Quando eu não estou fazendo a minha parte. Às vezes eu não coloco água fluidificada, eu não mudo o meu pensamento, eu não mudo a minha conduta. E aí, conduzir minha evolução é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós conduzir a própria evolução. Toda vez que eu utilizo de um esforço mínimo, eu recebo uma influência forte para a mudança do meu comportamento. E da onde que eu tirei esse esforço mínimo, né? Eu tirei esse esforço mínimo de uma questão lá para frente que a gente vai estudar, e eu vou dar um spoiler aqui, né? Que é da questão 909, que é uma questão que a gente vai estudar mais para frente, que diz que a gente faz um esforço mínimo para vencer nossas más inclinações. A questão pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é clara, sim. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Tem um esforço tão insignificante que vai fazer a gente vencer nossas más inclinações. E hoje nós vamos saber qual que é esse esforço. É o que lhe falta é a vontade. Fala aos espíritos nessa questão. Ah, com poucos dentre vós fazem esforço, porque falta vontade.
Então, eu farei um esforço mínimo e terei o apoio de muitos espíritos com um grau de imperfeição menor que o meu, quer dizer que é um grau de perfeição maior que o meu, para me auxiliar na minha evolução. E por que temos essa ajuda? Porque essa é a missão de quem está um pouco melhor para auxiliar quem está na caminhada em posição atrás, né? Já enfrentada e superada por eles. Então, continuemos, né, com o que diz lá a espiritualidade nessa resposta 466 do Livro dos Espíritos. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. A missão dos espíritos que estão, digamos assim, em uma posição superior à nossa, é ajudar a gente a nos colocar no bom caminho. Então, se eu tiver um esforço mínimo, qual que é o esforço mínimo? Primeiro, identificar minhas más paixões e o que é que eu estou ignorando da lei divina. Esse é um esforço, concorda, gente, que é um esforço mínimo? A gente pode olhar para nós mesmos e ver onde é que a gente está deixando a porta aberta para sintonizar e continuar na mesmice. Não vamos pegar hábitos grandes e exemplos. A gente viu Nelson Mandela e falou assim: meu Deus, eu não conseguiria ser Nelson Mandela. A gente tem mania de dar desculpa, né? Mas aqui ninguém está pedindo para a gente ser Nelson Mandela. Está pedindo para ser a gente. É a Tatiana melhor do que a Tatiana de ontem. É cada um de nós aqui melhor do que fomos ontem. E para isso a gente precisa fazer um esforço mínimo. Eu sou da área de gestão, né? Vocês sabem disso. E tem uma regra na gestão que chama-se regra de Pareto, que é a regra de 20/80. Eu faço o esforço de 20% e tenho um resultado de 80%. Parece que é algo milagroso, né? Não, está dentro da lei divina, está dentro do que a espiritualidade amiga está nos falando. Faça um esforço mínimo, insignificante, e vem que essa nuvem de testemunha que estão aqui acima de vocês, querendo sintonizar com vocês para ajudar a progredir, porque essa é a nossa missão, é isso que vocês vão conseguir. Só que a gente está querendo o quê? A gente está querendo algo grande, espetaculoso. A gente precisa entender que a gente começa nas pequenas coisas. Mas que pequenas coisas? Dos outros, não. Nas pequenas coisas que há em nós. E que aí temos coragem de nos esforçar. Lembremos de Nelson Mandela. Ele quis auxiliar para colocar o carcereiro no bom caminho. Ele não quis punir o carcereiro. Olha que maravilha. E qual que era a intenção dele? De colocar ele no bom caminho. Nelson Mandela já estava um pouco mais acima, numa posição superior, mas não assim de ser melhor, mas de entender, de esclarecido, já era sábio a ponto de tirar o outro da ignorância. E muitas vezes nós queremos tirar alguém da ignorância, sendo que nós lá estamos também. É porque um sujo falando mal lavado? Não resolve. Quando é que eu deixo de ser, digamos assim, impura, suja? Quando eu pratico o ensinamento, ele torna a sabedoria em mim. Então, aí, como é que eu vou ajudar alguém que está falando mal dos outros para que ele não fale mais? Quando ele vem falar comigo, eu não rendo a conversa, eu mudo de assunto, e sempre que eu conversar com ele, eu falo de coisa boa. E se eu quiser falar de alguma fofoca bem, assim, interessante, eu faço a fofoca da minha vida. Nossa, você acredita que eu dei essa vacilada? Olha o que eu fiz, olha o que aconteceu isso comigo. Porque aí outra pessoa, ou vocês dois vão rir de si mesmo, que aí também é legal quando a gente ri dos nossos próprios defeitos, para não se achar que é o fim do mundo, não para rir e se conformar com ele, mas para ver o quanto a gente estava ignorando a lei de amor e criar coragem para tomar uma postura nova e falar, eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente, pegando a vontade para mudar um pouquinho, porque temos muito apoio. Confiemos na resposta da questão 466, quando ela diz assim: mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. Ai, gente, fala a verdade, que coisa bonita. Porque se a gente tem esse esforço para a gente continuar nessa posição de imperfeição e de falar, na próxima encarnação eu falo, é só uma bebidinha, é só rir um pouquinho da piadinha do outro, é dentro de casa que a gente olha isso. Quando eu estou com aquela implicância, que aquele meu filho que está fazendo alguma coisa, é nas pequenas coisas. Se eu estou implicando com alguém, por que eu vou implicar? Implicar, tá? Eu estou ignorando a lei de amor. Como eu posso torná-la lúcida para mim?
Kardec ainda faz um comentário em cima da explicação dos espíritos e diz assim: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Gente, livre-arbítrio é atributo do amor. Só quem ama dá liberdade para que o outro seja o outro. Não é que Jesus quer que a gente seja Nelson Mandela, tá entendendo? Não é que Deus quer que a gente seja Nelson Mandela, mas quer que a gente seja a gente, com o caminho que a gente escolher, mas dando condições para que a gente faça uma escolha consciente. Qual é essa condição? Dando ensinamentos, que se a gente absorver e colocar em prática, vira nossa sabedoria. Então, a escolha é devida ao livre-arbítrio dado por Deus, porque por nos amar, ele nos deu livre-arbítrio. O amor se identifica com a liberdade. E aí a gente pode recordar aqui a parábola do filho pródigo, quando Jesus, ensinando o amor do Pai por nós, que dá liberdade para o filho viver suas escolhas e não se ofende por ter escolhido e seguir seus passos, seus próprios passos. Na parábola do filho pródigo, o pai não se ofendeu porque o filho escolheu os seus próprios, mas se alegrou com o conhecimento adquirido, com o aprendizado que o filho teve. Nós é que nos espiamos para conseguir dar conta da nossa própria consciência, sabe? Quando a nossa consciência, a gente não está dando conta dela, e aí às vezes a gente escolhe aquelas provas e fala assim, olha, deixa eu voltar, eu pequei muito, me tira esse braço, porque esse braço bati tanto, eu bati tanto, porque eu não vou conseguir mudar esse hábito de bater, eu já tentei várias vezes. Então, deixa eu ficar sem ele para que eu aprenda uma coisa nova. E aí Deus permite, mas não é ele que vai lá e tira o nosso braço. Lembremos Jesus nos falando, se teu olho te faz pecar, arranque-o. Mas é você que vai tomar essa decisão. Vejamos quanto ensinamento essa questão nos trouxe. Quantos conhecimentos. Porque a gente fica tão preocupado com a obsessão, com o espírito inferior que está nos rodeando e fazendo nosso caminho, e esquecemos que as inferioridades vêm de nós, como um convite para eles se aliarem a nós, para continuar um alimentando o outro, a continuar do jeito que está. Olha que horror! E o que é pior, induzindo outras pessoas a fazerem o mesmo. E que agora, quando está o ensinamento, a gente vai ter coragem de olhar para nós e falar, eu vou escolher mudar alguma coisa. Olha a próxima questão. É a questão 467. E Kardec, muito interessado no tal assunto, pergunta da seguinte forma: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Quer dizer, pode o homem livrar-se dessa influência, deixar de ficar nessa mesma situação, nesse estado quo, sem fazer nada, a vida é assim, eu sou assim mesmo, vou continuar com esse comportamento, tá tudo bem, próxima encarnação eu mudo, que bobagem, vou continuar desse mesmo jeito? Então, Kardec quer saber, tem jeito da gente mudar essa questão, essa situação, essa circunstância? E aí a espiritualidade responde, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, se atraem. Gente, vamos pensar que entre eles e nós não há distinção, nós estamos um alimentando o hábito do outro, o hábito ruim do outro. Mas que se eu mudar o meu hábito, se eu mudar meu comportamento, ele não vai ter mais como influenciar. E quem sabe eu não faço a capacidade de influenciá-lo para o bem. E aqui eu me recordo de Divaldo com Máscara de Ferro, mais de 30 anos, até que o comportamento do bom hábito de Divaldo o convenceu, o influenciou a mudar de direção. E na hora que ele viu Divaldo recebendo a mãe dele na Casa do Caminho, todos conhecem bem essa história, né? De que era um obsessor do Divaldo Franco, Divaldo chamava ele de Máscara de Ferro, que o tentou arrastá-lo para o mal durante durante 30 anos, né? E aí Divaldo resistiu,
mostrando, dando exemplo que o Divaldo já estava transformado, que aquele Divaldo que o outro conheceu já não era mais, que os hábitos do Divaldo eram bons, exercendo a caridade, recebeu de volta como um bebê a mãe do Máscara de Ferro que estava reencarnando. E quando o Máscara de Ferro viu o comprometimento de Divaldo com aquele serzinho, falou, olha, então, realmente você mudou. Realmente eu te deixo em paz. Olha que maravilha. Ali foi o contrário. Nós podemos fazer isso? Perfeitamente. Vejamos, entre os encarnados primeiro, se podemos fazer isso entre os encarnados, também podemos fazer isso entre os desencarnados. Somos todos espíritos, né? Então, nessa questão de conseguir vencer esse penhor, né, dos espíritos, que nos arrastam para o mal, nessa questão costumamos pensar sempre nos espíritos encarnados, que já pensamos naqueles que desencarnaram e que nos testam. Mas voltando de novo para os espíritos encarnados que nos cercam e junto conosco comprazem no mal que vivemos. Como assim do mal, né? Aqueles que gostam dos nossos prejuízos, não de forma consciente, mas sim de forma inconsciente. Quantas vezes a gente gosta do outro estar mais alterado, tá ali mais bêbadozinho e a gente acha engraçado, aí a gente fala, toma mais um golinho, ele fica tão mais solto. Olha, inconscientemente, ele está querendo a nossa infelicidade, porque isso está fazendo mal para a gente. Mas consciente, ele está achando que está fazendo bem. Assim a gente também faz uns com os outros. Pois bebem juntos, fazem fofoca juntos, e aí vamos observar esses hábitos que temos, que ignora a lei de amor, para a gente tomar uma decisão de não fazer esses hábitos mais e cortar essa influência de influenciar outros ou de ser influenciado por outros. Então, vamos observar os nossos desejos que desconsideram a lei de amor, ou os nossos pensamentos. E aí, vamos escolher um hoje. Vamos identificar e vamos escolher um. Pensemos cada um com a sua consciência, sem a desculpa que está tudo bem por não sermos Jesus. A gente já sabe que a gente não é Jesus. Nem Jesus quer que a gente seja ele. Jesus quer que a gente seja a gente. Deus quer que a gente seja a gente. Mandela, mesmo assim de forma, ele teve um modelo, né? Um parâmetro para ele poder falar, saber que o perdão, que a união, que o amor vale a pena, constrói uma nação. Jesus é o nosso modelo, para a gente pensar nessa cidade, mas Mandela é um exemplo, e como ele temos outros, vários, temos Paulo, temos Madalena, temos Santo Agostinho, temos Joana de Cusa, temos vários, muitos, muitos, fora os que ficaram nos anonimatos, e nós temos a capacidade de ser um desses exemplos também. Não está fora da nossa alçada, porque a gente não precisa ser eles, a gente só precisa ser a gente, observar o que tem na gente de um hábito ruim e mudar o hábito. É um esforço mínimo se a gente começa com um hábito pequeno. Vejamos quem pensa assim como a gente e fica conosco essa de continuar no hábito ruim. Então, a gente respeita, agradece a companhia até aqui, mas agora a gente decide fazer diferente. A gente faremos do nosso jeito, que é o jeito que Jesus nos ensinou, tendo Jesus como modelo. Por que Jesus como modelo? Porque na questão do Livro dos Espíritos, mais para frente, vamos dando aqui um pouquinho de segundo spoiler, lá na questão 625, Jesus é o modelo de perfeição da humanidade. E eu busco uma perfeição, eu vou buscar em Jesus. E como exemplos, todos aqueles que eu já citei, que são exemplos aqueles que conseguiram acompanhar muitas posturas do modelo. E eu posso ser um deles. Você pode ser um deles. Nós podemos ser um deles. Foi para isso que a gente nasceu, dentro daquilo que a gente veio fazer. Progredir sempre na ciência do infinito, partindo da gente. Não partindo de Mandela, partindo de Santo Agostinho, partindo de Madalena, partindo de Paulo, mas partindo de Tatiana. Para isso, a gente tem que se conhecer. Então, esses outros aí, exemplos, eles deram a prova de que é possível mudar. E os Espíritos nos diz que o esforço é mínimo. Então, quem topa mudar de verdade hoje? Quem, né, que é uma coisa pequena hoje, não é uma coisa grande. Como vamos mudar?
essa coisa que a gente gosta de fazer, de pensar, e que não condiz com a lei de amor, com o Evangelho de Jesus, é isso que a gente vai mudar. É esse pensamento ou essa ação que deixaremos de fazer para não ficar um buraco, porque assim, a gente vai deixar de fazer. Deixou de fazer, a gente deixa de convidar a turma que gosta disso para fazer isso conosco. E aí fica um buraco, não fica? O que eu vou fazer no lugar? No lugar dele, então a gente vai colocar, introduzir um bom hábito, um hábito novo, que depois de disciplina tornará espontâneo em nós. Como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, eu troco um hábito mal por um hábito novo. Vamos dar um exemplo prático para a gente poder sair daqui hoje falando assim, Tatiana, eu vou praticar hoje por amor a Jesus, por amor ao meu compromisso, a minha missão de progredir, de ser melhor do que eu. Olha que maravilha! Imagina a gente poder falar isso para a nossa consciência. É hoje. Vamos dar um exemplo de dentro de casa? A lição anterior estava falando até sobre a questão da postura da gente no lar, né? E as nossas mudanças mais assim, digamos assim, que mais nos convida a mudar é no lar. No lar é a nossa missão maior. Então, suponhamos assim que eu estou reclamando de uma postura da minha filha. Eu vou dar o exemplo assim como se fosse eu, mas cada um coloque no lugar de si. Não, porque quando o exemplo assim é para a gente transformar, né? Sempre é melhor ser o palestrante, porque o palestrante sempre fala para ele mesmo. Então, vamos lá no estudo. Então, vamos supor que eu reclame de uma postura da minha filha que eu não gosto, pois essa postura não conduz com o evangelho. Adianta eu reclamar mentalmente? Ai, que saco essa menina fazendo isso, não pode, ai meu Deus. Adianta, né? Falar com ela toda hora, olha, não faz isso, não faz... Mas estou falando de uma filha adulta, tá, gente? Depois dos 21, não estou falando de criança, não, porque criança a gente tem que educar várias vezes, né? Até 7 anos de idade, falar sem ver, vai escovar o dente, vai ser educado, né? Nós estamos falando de filhos adultos, tá? Então, vamos lá. Falar com ela toda hora, fazer isso uma pedra entre nós, vou falar para vocês, não. Então, essa minha postura de pensar nisso e de reclamar com ela ou com quem quer que seja, atrai todos os que não gostam dela e que gostam de reclamar para reforçar a minha postura. Então, eu fico alimentando. Aí eu irei mudar. Eu vou mudar, mudarei. Toda vez que eu pensar nesse, que é um hábito meu de reclamar, de achar ruim da minha filha, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, seja lá de quem for, né? Que é um hábito de eu reclamar de uma postura que eu já vi, que eu já identifiquei como errada. Aí eu vou trocar, eu vou buscar uma coisa nessa pessoa que eu goste e que está em conformidade com a lei de amor, com a lei de Deus, com a lei divina. Como é que eu busco isso, né? Eu vou, por ela ter um hábito bom. Então, por exemplo, assim, no caso aqui, minha filha, mas a minha filha trabalha, a minha filha estuda. Então, na hora que eu reclamar de um hábito ruim que ela faz, eu falo, olha, mas ela é estudiosa. Ô, Senhor, eu agradeço pelos estudos dela, que esses estudos a tornem com condições de melhorar cada vez mais. Ô, meu pai, mas ela trabalha, ela é disciplinada no trabalho, esse trabalho, seja ele qual for, mesmo que seja remunerado, gente. Trabalho remunerado é bênção divina, não é porque você ganha dinheiro que ele deixa de ser um trabalho ruim, não. Esse trabalho remunerado é uma bênção porque ajuda toda uma sociedade, confere a lei da economia, que faz com que a civilização cresça em nossa matéria, em nosso planeta, olha que maravilha. Então, a gente busca uma coisa boa na pessoa para colocar no lugar. Então, eu estou trocando um hábito ruim por um hábito novo. Aí eu deixei de convidá-los, aqueles que se uniam a mim para esse tipo de pensamento de atividade ruim, e passo a convidar os espíritos que praticam essa ação boa a conviverem comigo. Olha que maravilha! Porque sempre teremos uma nuvem de testemunha, como diz Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo de 1 a 2. Lembra que lá na outra resposta eles estavam falando que tem uma nuvem, né, de espíritos que acaba que nos atrai para o mal, né, nos influenciar tanto para o mal quanto para o bem. Paulo também confirma isso na carta aos Hebreus, nos dando esse exemplo de que a gente é que vai definir com qual nuvem
que a gente vai sintonizar. Olha que coisa mais linda que Paulo nos esclarece nessa carta aos Hebreus. Ele diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual que é a carreira que nos está proposta? Evoluir, gente, progredir, ser melhor do que a gente. Olhando para Jesus, que é o nosso modelo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, eu busco o meu modelo, que é Jesus. Então, para mudar um hábito, gente, a gente pensa grande, começa pequeno e corrige enquanto é tempo toda vez que a gente cair. Isso é maravilhoso. Qual que é o nosso modelo? Encontrar Jesus face a face com amor. Que maravilha! Como é que eu começo? Pequeno. Trocando um hábito ruim pequenininho por um hábito bom pequenininho também. Eu vou trocando. E aí eu vou melhorando. Confirmando outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 766, que está lá mais na frente, né? Que estudaremos mais à frente, que diz que o homem é um ser social. Portanto, a gente vai trocar as companhias. A gente sempre não vai estar sozinho. Sempre estaremos em meio a um grupo, a uma família, um sistema de seres. Estamos envolvidos. Eu deixo de conviver com determinadas pessoas e passo a conviver com outras. Isso é um processo natural da evolução, sem rompimento, sem briga, naturalmente, não é ficando de mal, não. É tendo consciência de que os meus novos hábitos atraem novas pessoas. Se meus novos hábitos são bons, eu vou atrair pessoas boas para perto de mim. O que é pessoas boas? Pessoas que estão se ajustando com a lei divina, que estão buscando como um propósito a própria evolução. Não é a evolução do vizinho, não é a evolução do meu amigo, não é a evolução da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu marido, nem da minha filha, mas é a minha evolução. Esse é o que está proposto para mim. Todos nós, para cada um de nós, viemos para progredir, para ser melhor do que nós mesmos. Na questão 468, diz assim: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então, quer dizer, o espírito, Kardec está perguntando assim, então se o espírito ficar, ele insistindo, insistindo, e aí ele cansa da gente, ele renuncia e deixa a gente em paz? Eles vão insistir, que eles são bem insistentes, sabe? Todo mundo é. Mas acaba esquecendo. Olha o que diz os espíritos. Que queríeis que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. É por isso que quando a gente dá uma vacilada no nosso hábito bom e lembra do hábito velho para praticar, a gente tem que corrigir rápido, porque senão a gente volta para o velho, como diz o Paulo, né? Para o velho homem. A gente volta para a velha Tatiana, que tinha aqueles hábitos lá. Então a gente tem que corrigir rápido, para não dar um motivo para a gente gostar, porque isso era das nossas paixões, a gente gostava daquilo. Então a gente tem que parar. Coisas simples, mas reais, é fato. Então, nessa questão, os imortais nos chamam a atenção para a continuidade em não praticar o mal. E aí a gente recorda de Jesus quando curava os enfermos, ele falava, vai e não peques mais, muda de ação, muda de atitude. É importante manter a disciplina, pois eles estão esperando a primeira possibilidade de desejo nossa, ou um pensamento, ou um ato fora da lei divina, para auxiliar a gente a cair novamente no vício, no hábito ruim. É como se nós estivéssemos em uma lama de areia movediça a nos impedir de subir. Mas a gente consegue se libertar. Se a gente tiver... Meu foco é evoluir.
Meu foco é Jesus, a conduta é o modelo. Minha postura é começar com um hábito novo, pequenininho. Eu vou trocar um hábito ruim que eu estou identificando em mim por um hábito novo. E toda vez nesse caminho que eu der uma vacilada, eu vou corrigir rápido. Na questão 469, Kardec pergunta assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como que eu posso neutralizar isso? É aquilo que a gente falou, olha que lindo a espiritualidade nos avisando. Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Porque se a gente falar assim, mas eu não sou Jesus, a gente não é mesmo. Mas não é para poder falar isso. É para falar assim, eu vou pôr em Deus a minha confiança. Eu vou trocar esse hábito pequeno ruim, porque é um esforço mínimo, eu posso fazer, eu dou conta. E confio em Deus, porque eu sei que eu vou me sintonizar com um grupo de espíritos melhores que já superaram esse hábito ruim e vão me ajudar a superar também. Porque assim Deus quer que eu progrida. E aí, eles falam lá, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Achar, você é do nosso grupo, vai ficar tudo ok. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam ao maus pensamentos. Não atende isso. Que sopram a discórdia entre vós outros e que vos influenciam nas paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí vamos esmiuçar essa resposta, que ela é deliciosa. Ela vai nos dar muita força para essa mudança desse hábito que a gente vai mudar hoje, né, gente? Todo mundo vai escolher um hábito agora que está nos ouvindo, um hábito pequenininho, que não condiz com a lei divina, e vai trocar por um hábito bom. Então, para cada um de nós perder um hábito ruim, a gente deve substituir por um hábito bom. E é assim que conseguimos vencer essas investidas do mal. É assim que a gente vai conseguir. Esse é o método. Fora da caridade não há salvação. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 8. Então, os Espíritos nos mostram como somos instigados a pensar e a fazer o mal. Olha lá o que eles falam nessa resposta. Sopram a discórdia entre vós outros e vos influenciam as paixões más. Então, muitas vezes, em nossa sociedade em que estamos inseridos, né, família, trabalho, grupo religioso, a gente devemos tomar cuidado com as antipatias que criamos uns dos outros, com as discórdias. Eu não concordo com fulano, eu não concordo com esse presidente da casa, eu não acho que essa reforma tinha que ser feita, eu não quero essa festa. Gente, pensamento que está ali vindo para a gente, para fazer discórdia entre um e outro. Essa minha filha está fazendo de novo esse hábito que eu não gosto. Olha, corta. Não rende, não. Não alimenta isso nos pensamentos, não. Então, não vamos deixar brecha para essas coisas. E vamos pensar nessas coisas pequenas. É porque é aqui que eles nos arrastam para o mal, porque é aqui que é o nosso ponto fraco, porque a gente gosta, a gente já estava acostumado a fazer isso. E uma outra observação, vamos nos livrar das nossas paixões, dos nossos vícios. Esse vício é uma mentirinha aqui, um xingamento ali, uma dose de cachaça, um cigarrinho. Principalmente as paixões alimentadas pelo grupo onde estamos inseridos. Olha lá, eles dizem assim nessa resposta: desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. O que é orgulho? Quando eu penso que eu sou melhor que qualquer um do grupo onde eu estou inserido, da minha família, que a vaidade me alimenta, sabe? Então, essa minha filha está fazendo esse hábito ruim, eu já não faço esse hábito mesmo, eu já não gosto disso, isso eu não faço. Olha, esse tipo de pensamento é vaidade pura, é orgulho puro. Corta, corta, não rende, não deixa criar semente em nós, né? Recuemos, não alimentamos tal conduta. Olha o que ainda fala nessa resposta. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer:
Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ajuda, dá condição para que eu corte esse pensamento pela raiz, que é lá na hora que começou. Eu não sou melhor do que ninguém. Se fulano ainda está com dificuldade nessa ou naquela situação e nós estamos inseridos nesse grupo, eu tenho que ver o que eu não quero fazer diferente e um hábito que eu posso mudar. Pulamos para a próxima pergunta, que é, e para a gente já está chegando assim nos finalmente, né? Mas vamos lá na pergunta 470 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Esse pensamento, gente, ele vai muito assim, parece assim, nossa, mas não tem nada a ver. Mas vocês já viram que muitas vezes a gente fala assim, quando alguém faz alguma coisa errada, a gente fala assim, ah, mas tinha que ser assim? Não sei se vocês já viram isso. Vamos supor, ah, mas tinham que ser assim. Ah, um matou o outro, mas na outra vida o outro tinha matado, ah, mas tinha que ser assim. Não, não tinha que ser assim, porque não há programação para o mal. A forma da gente resolver as nossas questões, a forma da gente se espiar, a gente não precisa que o outro pratique o mal para fazer isso conosco. Eu usei arma de fogo para matar um tanto de gente, eu não preciso que alguém faça o mal para que eu me liberte disso. Não, não, não é assim. Essa pergunta de Kardec dá a dizer isso. Então, quer dizer que eles têm alguma missão para poder fazer a gente... Aí eles falam, olha, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Não. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Você fez o mal, você vai ser responsabilizado por ele e você vai resolver essa questão. Então, como é que eu resolvo o mal que eu pratico? Fazendo bem. Fora da caridade não é salvação. E aí, se hoje, se em outras vidas eu prejudiquei, eu matei muito, então agora que eu consiga salvar vidas, que eu consigo trabalhar com cura, que eu consigo me regenerar e não ficar preso a uma culpa horrorosa. Não. A culpa é uma postura adulta quando nos remete a uma responsabilidade para uma mudança de conduta, não para permanecer estacionado e nos impedir de progredir. E isso a gente tem que ter muito dentro dos nossos corações para a gente continuar avançando. Então, olha a resposta da espiritualidade. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Esse ensinamento é maravilhoso. Deus permite. Meu Deus, então eu quero uma prova difícil. Tira meu braço. Com tantos anos de idade, eu vou passar por essa expiação, eu vou tirar meu braço, vou perder minha perna, eu vou fazer uma situação que eu vou ficar sozinha, eu vou ser órfã, porque eu vou entender esse outro lado e vou me conseguir melhorar para não me praticar o mal. E aí Deus assim permite, né? Ele permite. É muito interessante a gente entender isso. Mas não porque ele fala assim, olha, você vai fazer isso, você vai ser punido por isso, você vai... Não, não tem essa determinação divina. Ah, e aquele, então, que fez, olha, lamentavelmente ele escolheu fazer isso, né? Então, nessa questão, a espiritualidade oferece uma metodologia de vencer nossas más inclinações, de mudar nossa postura, de uma metodologia de conversão, que é trocar um hábito ruim por um hábito ruim, que a gente vai chamar que é um hábito ignorante, é um hábito que ignora a lei de amor, por um hábito em conformidade com a lei de amor, dando passo a passo de como podemos identificar a influência dos espíritos em nossas vidas, a fatalidade que vivemos em sociedade. Isso é uma fatalidade, nós vamos viver sempre em sociedade. Ah, eu estou sozinho, ninguém está sozinho. Que temos uma nuvem de testemunha e que a gente pode e deve
mudar de direção sempre que possível. Que a gente identifica sempre qual que é essa possibilidade? Quando a gente identifica onde a gente está ignorando a lei de amor e onde está a nossa paixão má. E aí eu entendo que aquele que está ali me influenciando a tentar, ele não está ali me influenciando a cair no mal por uma missão que Deus colocou para mim para a prova. Não, porque Deus não deu a missão a ninguém de fazer o mal. Mas Deus permite para que eu resista à tentação, para que eu comprove a minha fé, né? Para que eu viva o bom combate, que eu vença melhor do que eu, como diz Paulo a Tito, né? Vence o bom combate, coisa maravilhosa. Esse é um momento de conversão. A gente fica pensando que às vezes a nossa conversão, a mudança de conduta, tem que ser algo assim, começa do grande, né? Não, é pequenininho. E temos muitas metodologias que os espíritos nos ensinam como vencer isso. Santo Agostinho tem a dele. Paulo de Tarso oferece a dele para nós como exemplo também. Cada um desses que foram vencendo suas más inclinações e que voltam provando que são imortais, ensinam para nós como vencer nossas más inclinações, como deixar de convidar espíritos a fazerem as nossas más paixões conosco, a nos impulsionar, porque somos nós que convidamos. E aí passamos a influenciar positivamente quando consolidamos um hábito bom, por menor que seja do tamanho de um grão de mostarda. Ele cresce, ganha força, e até as aves do céu vêm morar nessa árvore. Olha que maravilha! A gente consegue transformar. Não vamos nos enganar e acreditar em mentiras como se verdade fosse. Não vamos. Ô, gente, a Denise está com a mão levantada. Se ela estava com a mão levantada há muito tempo, Denise, você me perdoa? Pode abrir e falar, minha filha. Me perdoa, porque eu estava mudando no celular. Sem problema. É porque você falou essa... Qual que é o nome dessa pergunta no Livro dos Espíritos? Que eu não tinha essa compreensão, não. Eu sempre achava que você falou que a pessoa, esse negócio da pessoa falar, não, ela trata assim porque na encarnação, se a pessoa matou na encarnação passada, ela vai ser morta nessa encarnação, entendeu? Se a pessoa fez a coisa ruim na encarnação passada, ela tem que pagar. E você falou que nenhum espírito vem com tendência de fazer o mal, ela vem Não praticar vem. o bem. Eu não tinha essa compreensão, acho que a pessoa, todo mundo que está sofrendo nessa terra, é porque fez alguém sofrer na encarnação passada, entendeu? Denise, muito obrigada pela sua colocação. Essa frase que você falou no final é verdade. Nós estamos passando por nossas dores e os nossos sofrimentos para a gente superar nossas más paixões, para a gente poder vencer nossos maus hábitos, né? Nossos pendores aí, vencer olhar o que a gente ignora da lei divina. Se a gente fez errado na encarnação passada, foi porque a gente ignorou a lei de amor. E agora nós estamos aqui para superar isso. E aí o que ocorre? Eu vou aprender, de alguma forma, a superar isso. Pode ser por expiação, eu vou passar por expiação, por prova e por regeneração. A expiação é quando eu não consegui mesmo, sabe? Mas essa expiação ela pode ser feita sem precisar de induzir o outro a praticar o mal comigo. Imaginamos assim que eu tenha que sofrer talvez uma dor muito forte ali, e aí eu caio em uma grade e a grade fica no meu peito e eu sinto aquela dor de uma lança entrando no meu peito. E não foi ninguém que fez isso, entendeu? Agora, quando eu tenho meus maus pendores, que eu já tenho uma tendência a um assassinato, alguma coisa assim, eu tenho uma nuvem de testemunha que vai me induzir a praticar esse mal, por uma questão de justiça divina, não vai acontecer nada com alguém que esse alguém não esteja envolvido, digamos assim, manchado, sujo, impuro nessa circunstância. Porque não pode um inocente sofrer uma coisa que não viveu, entendeu? E aí Deus deixa. Essa questão está na questão 470 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que lhe põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão. É como se fosse assim,
Ó, alguém já fez o mal mesmo, ele vai vir? Parecendo, lembrando a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Você me fez o mal, então eu tenho direito, por missão, fazer o mal em você também? Não. Ninguém vem com o propósito de fazer o mal. É o que fala o Livro dos Espíritos, não é a Tatiana. Então, uma verdade aqui falada, ela é utilizada em todas as circunstâncias. Dani, Tatiana, olha só, pode falar, fazer só interferir aqui? Nália, com muito amor, é tão importante. Olha só, Tatiana, eu não sei assim, te dizer qual que é o versículo, não, mas Jesus, quando estava junto com Pedro, né, que Pedro chegou, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus falou, né, para ele embanhar a espada, porque pela espada ele paga pelos erros dele, né? Pelos erros dele. E hoje a gente sabe, aquele negócio que você está falando, né? Que não necessariamente um erro que eu cometo, eu reencarnando, o outro vai cometer um erro que eu cometi. Eu vou pagar pelo meu erro, não com um outro erro, né? Pelo que você está falando. Porque muitas vezes, às vezes a gente, por uma questão de, a gente vai num médico, numa cirurgia a gente às vezes desencarna numa cirurgia. É pela mesma circunstância, né? Você é ali furado, tá ali furado, de barriga aberta, de olho, cirurgia no olho, cirurgia no ouvido, cirurgia em qualquer coisa que seja, e muitas vezes você vem passar por aquela situação. Não tem que ser desencarne, né? Muitas vezes você passa por um problema de cirurgia no olho, você fica cega, porque teve de passar por isso, né? Quer dizer, o médico não teve essa intenção e não houve aquela maldade ali, mas você passou por aquele problema, né? O que eu entendi é isso. Está certo ou não? Anália, assim, ó, pelo ferro que fere, pelo ferro será ferido. Você estava explicando essa fala de Jesus, né? Então, Sim. quer dizer, olha, é pelo instrumento e não pela pessoa. E não pela pessoa. O que ocorre conosco? Aí, se a gente for pegar esse ensinamento dessa questão 470 do Livro dos Espíritos, mostrando para a gente que ninguém tem a missão de fazer o mal com o outro, mesmo que seja por essa explicação. Notemos que causa e efeito é uma explicação e não uma justificativa. Porque quando a gente encara a lei de Italião como uma justificativa e não como uma explicação, a gente pode acreditar que vem alguém predestinado a nos ferir, a nos magoar, a vingar da gente. E ninguém vem com essa, senão não daria família. Senão seria uma bola de neve, né? A bola de neve, gente, um círculo vicioso. Ao contrário, quando Jesus encarna, ele quebra o círculo vicioso da lei de Italião e nos confere a lei de amor. É fantástico, porque ele nos dá o perdão. É o exemplo de Nelson Mandela. Se a gente pensasse como alguém tivesse essa missão de fazer o mal dessa forma, Nelson Mandela, então, naquele carcereiro, iria devolver o mal com o mal. Só que Nelson Mandela, ele pega o modelo de Jesus e oferece o perdão, e oferece uma nova postura de viver, para que a gente entre, então, agora em um círculo virtuoso que Kardec nos oferece, que fora da caridade não há salvação. E quanto mais amor em exercício eu coloco, mais amor em exercício a gente tem no universo. E aí entra, de fato, em um círculo virtuoso de amor. A questão fala isso. Agora, é claro, Denise, que explica para nós as dores que a gente enfrenta e o mal que a gente recebe é porque não somos inocentes. Pelo princípio da justiça divina, da lei de amor, justiça e caridade, não ocorre nenhuma injustiça conosco. Por isso que Deus permite, é o que fala nessa questão maravilhosa que os espíritos nos explicam. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. É muito amor, gente. É um amor que dá vontade da gente falar: eu vou trocar um hábito pequeno ruim por um hábito pequeno bom a partir de agora. Porque essa doutrina maravilhosa
o amor de Jesus, o amor do Pai, assim nos convida e dá plenas condições para que a gente se transforme hoje, agora. Nada de próxima encarnação, nada de querer ser Madre Teresa de Calcutá, de ser Nelson Mandela, de ser Paulo de Tarso, de ser Santo Agostinho, mas recebendo e acolhendo a todos esses irmãos como exemplos de regeneração, de vencer as investidas do mal, de nos renovarmos, tendo como Jesus o modelo, cientes de que somos capazes de mudar, de vencer a influência dos espíritos inferiores e de fazer mais, buscar a influência dos bons espíritos, dos espíritos superiores em nossas vidas, para que nos auxilie nessa mudança de hábito, nessa nova postura, nessa conduta de amor, nessa conduta de misericórdia. Todos nós podemos, todos nós. Hoje, sinceramente, eu rogo a Jesus para que pelo menos algum de vocês que ouviram junto comigo tais ensinamentos decidam fervorosamente, com vontade, a mudar um hábito. Serendo por uma marca do nosso passo, de nos aproximarmos do nosso modelo, do amor maior. E a regeneração começa a ser instalada em nossos corações. Muito obrigada. Obrigada, Denise, pela participação. Obrigada, Nália. Que Jesus continue me iluminando. Agradecendo a presença da Dorinha, lá da casa do GEAC, que aqui participou do estudo conosco, aqueles convidados que vieram aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Nelly, e a todos do Livro dos Espíritos, que é essa família do Cantinho de Jesus, que nos deixa cada vez mais leve, né? Nessa eliminação da ignorância de nós. Um abraço.